Vamos seguir. Fatores predisponentes. Influências bioquímicas. Assim como o organismo do diabético sofre com os picos de glicemia, o cérebro de quem tem transtorno bipolar não controlado, ou seja, não está sendo medicado, sofre com o excesso de neurotransmissores, diz Kaczynski. As crises são acompanhadas da descarga de substâncias como dopamina e glutamato. Na tentativa de controlar o incêndio, o organismo manda para a região células protetoras. Essas células produzem inflamação, causando a perda de conexões entre neurônios. Quero falar sobre isso aqui antes de passar para o próximo texto. Olha o perigo. Quando o indivíduo transita aqui em mania, e aí ele vai acabar tendo surtos, o cérebro reage. O cérebro envia algumas células protetoras que promovem uma inflamação, dificultando essa comunicação entre os neurônios para aliviar, para descer de mania. O problema é que esta inflamação entre neurônios não só dificulta a comunicação. E o que ela promove? Nós vimos lá atrás. Cálcio e sódio entre um neurônio e outro. Para dificultar o pulso, que está muito forte. Então, ela aumenta o cálcio e o sódio para enfraquecer esse pulso. Mas, com isso, danifica o neurônio. Geralmente, episódios de mania matam neurônios, destroem alguns neurônios. Uma pessoa que tem a falta do tratamento adequado, insiste em não tomar os remédios adequadamente, e, lógico, ela vai ter inúmeros episódios de mania. Com o passar dos anos, ela tem uma perda no potencial cerebral e pode surgir a demência antes da hora, de forma precoce. A demência é característica, da terceira idade e uma idade avançada. Mas um indivíduo que tem sempre episódios maníacos, ele pode ver a demência surgir precocemente. E aqui o autor faz uma comparação entre o diabético, que tem o excesso de glicemia. E quando a glicemia sobe muito, ele passa mal, ele precisa ser medicado. Vai haver uma alteração nesse indivíduo. A mesma coisa com o bipolar. Porém, dopamina e noradrenalina que vão lá para cima. E aí ele tem uma crise. É onde o transtorno se manifesta da sua pior forma, com violência, com quebradeira, com agressão. O indivíduo fica transtornado. Após vários episódios do transtorno, perde-se 1% do hipocampo, que é a área responsável pela memória, estima o psiquiatra Matos e Souza. A médio prazo, a doença fica mais grave e as crises frequentes e fortes. O doente responde cada vez menos à medicação. Ele passa a ter problemas de memória, planejamento e concentração, que são funções ligadas à parte frontal do cérebro, diz Kaczynski. Então, veja bem, isso aqui é de extrema importância. O hipocampo, já falamos sobre ele, lá em teoria psicanalítica, é aquele componente do sistema límbico, ou cérebro intermediário, que é de vital importância para você, porque tudo que você aprende, tudo que você tem registro, passou por ele.
Ele é quem registra todas as informações visuais, auditivas, sinestésicas, ou seja, aquilo que você sente, seja um odor, seja contato. Todo tipo de informação ele registra e armazena no córtex cerebral. Problema: a cada episódio de mania se perde cerca de 1% desta capacidade da área do hipocampo. Então, olha, quando você tem episódios repetidos, aquela pessoa que insiste em não se tratar, em não tomar o medicamento, ele começa a perder neurônios do hipocampo. E o hipocampo, então, já não vai fazer registros duradouros. Ele começa a perder memória recente. O Alzheimer, o ponto de partida dele é a perda de eficiência do hipocampo. Observe quando quer descobrir se o indivíduo tem sinal de Alzheimer, observe lapsos de memória recente. O indivíduo vai esquecer coisas de um dia, 2, uma semana, em alguns casos, ocorridas até no mesmo dia. Vai teimar que não aconteceram. O que é isso? Perda de eficiência no hipocampo. Os registros que ele faz não permanecem. O próximo passo é o apagão da memória retrógrada, ou seja, aquela memória de anos passados. Ele vai começar a esquecer, porque redes neurais vão começar a morrer. Aí o Alzheimer se acentua. Ok? Então, aqui está a grande preocupação: perda de área do hipocampo. Influências fisiológicas. Lesões cerebrais. As sequelas afetivas mais comuns das lesões cerebrais constituem as depressões pós-acidente vascular cerebral, cuja gravidade aumenta quanto mais próxima do polo frontal esquerdo for a lesão. Efeitos colaterais de medicações. Medicações usadas no tratamento de doenças somáticas foram demonstradas como desencadeando uma resposta maníaca. As mais comuns delas são esteroides, frequentemente usados no tratamento de doenças crônicas, como esclerose múltipla. Então, aqui nós temos também um outro fator desencadeador da bipolaridade: os acidentes vasculares cerebrais. Você pode ter o AVC isquêmico, é o entupimento da artéria. O sangue não chega onde devia chegar por causa do entupimento. Ou o acidente vascular hemorrágico. A artéria rompeu. O sangue está vazando no rompimento e também não está chegando onde deveria. Em ambos os casos, nós temos morte de neurônios. E, dependendo de onde esses neurônios morrerem, pode desencadear também uma resposta comportamental bipolar do indivíduo. Então, aí nós temos isso sendo promovido por um acidente. Esse acidente pode ser por uma hipertensão, a artéria rompeu, mas pode ser também um acidente de fato. O indivíduo bateu a cabeça no impacto, vasos romperam, artérias romperam, que promove o AVC da mesma forma. A outra situação é uma questão química, farmacológica. O indivíduo toma determinado medicamento muito forte, talvez até já para tratar um outro problema que ele tenha. Aqui foi citado o exemplo da esclerose múltipla. A esclerose múltipla
ela desencadeia uma destruição em massa de células neurais em todo o seu organismo. Ou seja, além de estar destruindo o cérebro, ela destrói o comando do cérebro sobre o corpo. É a pior e a mais incapacitante das doenças mentais, a esclerose múltipla. Então, na tentativa de retardar o processo, é administrado algum medicamento que é muito forte, à base inclusive de esteroides, mas eles podem desencadear também uma resposta maníaca, ou seja, o indivíduo apresentar esta variação bipolar devido ao uso do medicamento. Teorias psicossociais. A credibilidade das teorias psicossociais diminuiu nos últimos anos. Condições como esquizofrenia e distúrbio bipolar estão sendo considerados por muitos como doenças do cérebro, com etiologia biológica. A etiologia, porém, ainda não foi esclarecida e é possível que fatores tanto biológicos quanto psicossociais possam ter influência. E temos também as teorias psicanalíticas. Foi desenvolvida por Freud no século XIX. Está intimamente relacionada à sua prática psicoterapêutica. É uma teoria que procura descrever a etiologia dos transtornos mentais, o desenvolvimento do homem e o de sua personalidade, além de explicar a motivação humana. Bom, tanto as teorias psicossociais como teorias psicanalíticas, que lá no passado, 1880, Freud tentava encontrar uma explicação para esse comportamento bipolar, através também da busca de transtornos, de traumas lá da infância, tentando aplicar o princípio da psicanálise. Porém, nós vimos aqui que é genético. Nós vimos que o indivíduo já nasce bipolar, apesar de não apresentar o transtorno, mas já está na sua cadeia genética. Em algum momento do seu desenvolvimento irá se manifestar, independente de haver acontecido alguma coisa. Então, não é um acontecimento externo que torna um indivíduo bipolar. O acontecimento externo pode startar o processo, mas a bipolaridade já estava no seu código genético. Então, sejam teorias psicossociais, seja a própria teoria psicanalítica, ela é ineficiente para curar um bipolar. E já falamos sobre isso. Bipolaridade é da área de psicoses. Requer tratamento médico, tratamento farmacológico. Nosso papel é na orientação, na mentoria de um paciente portador da bipolaridade para gerar no indivíduo a qualidade de vida, mas jamais a cura. Mesmo porque nem a ação médica e farmacológica vão curá-lo. Bipolaridade não tem cura. Borderline não tem cura. Esquizofrenia não tem cura. Tem tratamento a fim de regular, tentar estabilizar o transtorno, mas não a cura. Bipolar ou colérico? O que é o temperamento colérico? Ele traz como característica, ele é explosivo, ele é ambicioso, ele é dominador. Indivíduos coléricos são determinados e possuem grande capacidade de planejamento,
além de muita energia e impulsividade. São líderes natos e explosivos. Os pontos fortes desse temperamento: determinação, habilidade de liderança e praticidade. Pontos que precisam ser trabalhados: o egocentrismo, a intolerância e a impaciência. Bom, nunca confunda o temperamento colérico com a bipolaridade. Ambos têm muita energia. Lógico que você iria confundir com o bipolar 2, com o ciclotímico, um nível mais brando, mais leve do transtorno. Mas, ainda assim, são totalmente diferentes. O temperamento colérico é aquele temperamento que mostra energia, disposição para realização, para liderança. É aquela pessoa mais ativa, mas que também tem uma certa intolerância e impaciência com aqueles que não acompanham o seu ritmo, com aqueles que não correspondem ao que ela espera e, por isso, se exaltam com facilidade. Tem dificuldade, inclusive, de relacionamento, mas isso não tem nada a ver com bipolaridade. Não há, de forma orgânica no indivíduo, a mudança de polo independente de situações externas. Assim é o bipolar. Ele pode estar recebendo a melhor notícia da sua vida hoje. E se ele estiver no polo de baixo, ele vai estar triste, vai estar apagado, ele não vai conseguir se alegrar. Mas ele pode também ter perdido um ente querido e está no velório de uma pessoa que ele gosta. E se ele estiver no polo de cima, ele vai ser extrovertido, ele pode dar gargalhada, ele será hiperativo, não tem jeito. Independe de fatores externos, é uma mudança interna. E o colérico, apesar de mostrar essa energia, que poderia parecer com o polo de cima, mas não há intensidade suficiente e nem há o polo de baixo. Vamos ver alguns sintomas dos estados maníacos, ou seja, quando uma pessoa saiu da linha da normalidade e aí pelo aumento da dopamina e da noradrenalina ele subiu. Então nós vimos que há níveis e dependendo do nível em que ele está, ele apresenta sintomas. Vamos conhecer. O primeiro nível é hipomania. Não é suficientemente grave para causar uma grande alteração no funcionamento social ou ocupacional, ou para tornar necessária a hospitalização. Quanto ao humor, a pessoa é alegre, é expansiva, há, porém, uma irritabilidade subjacente que vem à tona rapidamente, quando os desejos da pessoa não são satisfeitos. A natureza da pessoa hipomaníaca é muito volúvel e flutuante, ou seja, há muita mudança. Então, veja bem, nós, quando lidamos com uma pessoa hipomaníaca, nós vamos perceber suas mudanças, suas alterações. Em alguma fase do mês, ela pode apresentar uma certa euforia, uma certa hiperatividade. É a pessoa que convida para sair, que faz projetos, programas. Mas em outra parte do mês, ou na virada do mês, ela pode se mostrar muito apática, muito desanimada, não aceitando nem cumprir aquilo que ela mesma combinou, em termos de um passeio, um programa, uma festa.
por isso muito volúvel, muda com muita facilidade. Mas, como nós já dissemos aqui, com baixa intensidade, é algo leve. Dificilmente você vai se envolver numa briga, numa confusão, vai ver um bipolar 2 surtado, porque é um nível de hipomania que dá para ele controlar. Não dá para passar despercebida a alteração, mas dá para ele controlar a ponto de não surtar. Por isso é o mais indicado para você fazer um acompanhamento. Você não vai correr risco de um dia ele surtar no seu consultório, mesmo que ele não esteja tomando medicamento. É uma pessoa que consegue exercer um certo controle sobre o seu transtorno. Por isso ele consegue trabalhar, ter família, fazer sua faculdade, ter uma vida aparentemente normal. Quando ele sente que algo está fugindo um pouco do controle, ele pode tomar um ansiolítico, porque geralmente o que mais vai incomodá-lo é quando está no polo de cima, hipomania, que é esse polo onde ele se sente mais agitado, hiperativo e ansioso, mas dentro de um padrão suportável.